Boa tarde, pessoal. Então, continuando aqui, tá? É só uma observação: algumas pessoas não estão entendendo por que que eu coloquei que agora os analfabetos também, ou pessoas com deficiência visual, enfim, mas analfabetos perguntaram por que que eu falei isso. Porque o próprio Dr. Valdo, ele escreveu que não sabia escrever para analfabetos. Então, ele escreveu isso me tocou, numa vez que eu estava dentro de um laboratório no CAEC. E aí, só muitos meses depois, quer dizer, muitos não, 2 meses depois, veio a ideia desse projeto, possibilitando que analfabetos também tenham acesso à obra dele, tá? Então, vamos continuar aqui sobre as abelhas, tá? Abelhas. A inteligência é relativa. As abelhas, esses pequeninos seres humanos que absorvem a essência das flores, são mais inteligentes do que as pessoas proprietárias de residências sem jardins. Então, a gente sabe que as abelhas, né, na NASA tem uma foto da abelha, ela não poderia voar, mas ela voa. A abelha é considerada assim muito inteligente, porque ela faz, né, toda a casa dela em forma hexagonal, acho que é assim, não sei, né? Hexagonal, não é um quadrado, né? O quadrado, ele ainda deixa espaços vazios aqui, tá? O círculo é o pior de todos, ele deixa muitos espaços vazios na arquitetura. O triângulo já não deixa muito espaço vazio. E o hexágono, desculpa, gente, mas é isso, né? O hexágono, ele é a forma perfeita, que não fica com nenhum espaço vazio e as coisas se acomodam bem ali, né? De forma a aproveitar o espaço. Por isso a abelha é considerada tão inteligente, tão capaz. Aberrações. A aberração da admiração cria o fã do fã-clube. A aberração da celebridade gera a dessoma prematura da consciência artista jovem. A aberração da politicalha cria e mantém o assassinato institucional da pena de morte. Então, a aberração da politicalha cria e mantém o assassinato institucional da pena de morte. Obviamente, nós não somos a favor da pena de morte, porque quanto mais tempo a consciência intrafísica estiver aqui, mais tempo ela tem para evoluir, para aproveitar essa encarnação e evoluir. Então, a aberração da admiração cria o fã do fã-clube. A aberração da celebridade gera dessoma, que é a morte prematura da consciência artista jovem, da pessoa, tá? A gente usa essa expressão consciência intrafísica. Então, virar uma celebridade pode causar essa morte prematura. E a aberração da questão política cria e mantém o assassinato institucional da pena de morte. A pena de morte é considerada, né, para nós,
um assassinato institucional. Isso é uma aberração, tudo isso é uma aberração. Fanatismos, celebridades, que é muito ego e pena de morte. Então ele está falando dessas aberrações aqui. Vamos agora para o abertismo. Abertismo. Você já possui e emprega portas abertas, braços abertos e sorrisos abertos? Você já possui braços, portas e sorrisos, ó. Portas, braços e sorrisos abertos. Qual a relação do abertismo consciencial com a assistencialidade? Uma coisa está ligada à outra. Abertismo consciencial com assistencialidade são completamente ligadas. Não se pode fazer assistência de alta expressão sem o abertismo consciencial. Se você está fazendo alguma coisa isolada da outra, tal manifestação pode estar ainda assentada em autoassédio. Autoassédio. Então, se você não tiver abertismo, sorrisos, portas e braços abertos, se você não está ligando o abertismo consciencial com a assistencialidade, isso ainda pode ser autoassédio. Somente a consciência aberta às neoexperiências cosmoéticas consegue manter o corpo fechado aos assédios intraconscienciais. Então, só quando a gente está aberto a novas experiências cosmoéticas é que a gente consegue ter o corpo fechado. Olha o paradoxo. Quando você está aberto, o corpo fica fechado. Então, olha o paradoxo do abertismo com o corpo fechado. Você pode ter portas abertas, braços abertos, sorrisos abertos para assistencialidade. E só assim você vai estar com o corpo fechado para assédios. Interessante isso, né? Aberturas. A interassistencialidade significa aberturas pessoais, urbi et orbi, portas abertas, bocas abertas, portos abertos, bolsas abertas e braços abertos. Significa aberturas pessoais. Esse, então, está totalmente relacionado com esse outro de cima. Abismo. O abismo é mais acessível, funcional, relevante e prezado do que as alturas. Veja como exemplo o taxicômano. Cuidado, o vazio do abismo é sempre cheio de recheio inconveniente. Então, isso aqui está bem interessante. Eu estou lendo pela primeira vez com vocês. Eu ainda não li esse livro, tá? Eu vou deixar aí embaixo. Vocês podem fazer as suas colocações, seus comentários, acrescentar à vontade. Então, ele diz: o abismo é mais acessível, funcional e relevante do que as alturas. Veja o exemplo do toxicômano.
Ou seja, ele está querendo dizer aqui, não adianta às vezes você chegar num patamar, numa altura, né? Num patamar muito alto. Às vezes é mais interessante você chegar no abismo, que é mais acessível e funcional e mais importante para com sim. Por quê? Porque é de lá que você vai conseguir sair, né? É do abismo que você vai conseguir sair para as alturas, muito mais forte e preparado. Então, eu estou começando a perceber que as ortopensatas, pelo menos essas primeiras aqui, né? Do abertismo, do corpo fechado, do abismo e das alturas, tudo são paradoxos. Paradoxos. O tempo inteiro são paradoxos. Então a gente e contradizendo, né, certos pensamentos populares. Então assim que o abismo é o que devemos temer. Não, o abismo pode ser o que salva e não as alturas. Cuidado, o vazio do abismo é sempre cheio de recheio inconveniente. O vazio do abismo tem recheio inconveniente. Então, às vezes, né, a pessoa que está se drogando, que usa drogas, ela está ali naquele abismo, ela sente aquele vazio do abismo, mas ela pensa que está recheado. É assim que a pessoa que usa droga se sente. Ela pensa que está recheado, mas na verdade é o vazio do abismo que leva para as alturas. Tá? O vazio do abismo que leva para as alturas. Abismos. Continuando sobre abismos. Vamos lá. Ao ressomarmos, chegamos a esta dimensão deste planeta Terra, já gastos e bastante usados. Ressomarmos é renascer, porque soma é corpo. Então, ressoma, tá? Então, quando a gente ressoma, chegamos aqui no planeta Terra já gastos e bastante usados, exigindo o discernimento de nossas reflexões. Então, a gente vai chegar aqui, a gente vai ter que discernir, pensar, refletir bastante. O homem moderno, quando desavisado ou incauto, não precisa cavar mais abismos. Ele cava irrefletidamente nos já existentes. Então, o homem moderno, se ele não usar o discernimento, ele acaba que ele não precisa cavar os abismos, como a gente viu. Ele já cava sem refletir, ele já cai nos abismos já existentes. Então, se você não usar o discernimento, se você não parar para refletir sobre as coisas, sobre a vida, você acaba caindo nos abismos já existentes. Então, ele está falando aqui do autodiscernimento, tá? Que nos tira dos abismos e nos leva para as alturas, relacionando com a ortopensata anterior. Então, o discernimento é ele que vai nos tirar dos abismos e levar para as alturas. Abissínio.